Olha, algo muito estranho está orbitando o nosso planeta, hein? Trata-se de um objeto que segue uma trajetória imprevisível, ora se afastando além da órbita da Lua, ora retornando e passando a algumas centenas de quilômetros da nossa atmosfera. E não é um meteoro, não é um asteroide, e também não é o Superman. E, surpreendentemente, também não é um satélite conhecido. Os cientistas ainda não sabem exatamente o que ele é. Sua órbita é tão incomum que nem mesmo as classificações tradicionais da astronomia servem para descrevê-lo. E o mais curioso nisso tudo é que ele já foi detectado há mais de 5 anos, tempo suficiente, em teoria, para termos alguma resposta concreta. Mas até agora, só sabemos de 2 coisas sobre ele. A primeira é que seu comportamento lembra muito o do misterioso objeto interestelar, Oumuamua, descoberto em 2017, principalmente pela maneira incomum como se movimenta. A segunda coisa que intriga os astrônomos é ainda mais desconcertante. Para se mover dessa forma, esse objeto não pode ser natural, e tudo indica que estamos falando de algo artificial. Foi em 2019 que a NASA detectou esse estranho visitante. Logo de cara, os cientistas perceberam que não poderia ser um meteoro. Um meteoro comum segue uma trajetória previsível e definitiva. Ele não orbita, não muda de direção. Ele simplesmente entra na atmosfera ou passa direto. E esse objeto estava fazendo o oposto. Sua órbita mudava constantemente, como se estivesse sendo guiado ou influenciado por alguma força desconhecida. Essa movimentação irregular é até comum em cometas. Eles podem alterar suas rotas ao liberar gases de seus núcleos, criando um empuxo capaz de modificar sua velocidade ou trajetória, mas não é o caso aqui. Esse objeto não apresenta nenhum sinal de liberação de gases. Além disso, é pequeno demais para ser classificado como um cometa. Então, a hipótese mais lógica foi rapidamente levantada. Seria algo artificial. E aí surge um novo problema. Se era mesmo um objeto feito pelo homem, qual seria a explicação para sua órbita tão caótica? Nada produzido por nós, nem satélites, nem sondas, nem pedaços de foguetes, costuma apresentar esse padrão de comportamento. No entanto, havia um detalhe que chamava a atenção. Esse objeto tinha um comportamento muito parecido com outro corpo celeste que já intrigava os cientistas desde 2017, o Oumuamua. E mesmo sendo interestelar e muito mais veloz, o Oumuamua também demonstrava uma trajetória que desafiava as expectativas da ciência. Esse novo objeto foi catalogado com o nome provisório de A10B MLZ. Ele foi incluído oficialmente em uma categoria curiosa, que os astrônomos chamam de objetos de sacos de lixo vazios. Parece estranho, né? Mas esse nome foi sugerido por ninguém menos que Avi Loeb e sua equipe. O mesmo Avi Loeb que ficou mundialmente conhecido pelas pesquisas sobre o Oumuamua e por sua disposição em questionar paradigmas científicos. Segundo Loeb, o A10B MLZ provavelmente é um fragmento de detritos espaciais, restos de alguma missão antiga que ficou à deriva em órbitas próximas à Terra. Esses fragmentos acabam sendo empurrados pela pressão da radiação solar e se comportam exatamente como um saco plástico vazio sendo carregado pelo vento. E é desse efeito que vem o apelido, o saco de lixo vazio. Esses objetos chamados de ETBOS ou ETBOS, Empty Trash Bag Objects, não são novidade para a astronomia. Frequentemente, os astrônomos detectam fragmentos flutuando pelo espaço, restos de foguetes ou pedaços de satélites que foram lançados pela humanidade ao longo das décadas. Normalmente, eles são classificados rapidamente e deixam de ser um mistério. Mas, porém, contudo, esse aqui parece ser uma exceção. Em geral, os ETBOS são pequenos, com alguns poucos metros de comprimento, e já estão catalogados. Apresentam uma característica específica, uma alta relação entre área e massa, o que os torna suscetíveis à pressão exercida pela radiação solar. E muitas vezes são compostos por materiais como plásticos aluminizados e acabam sofrendo pequenas acelerações não gravitacionais. Mas mesmo diante desse padrão conhecido, o A10B MLZ não se encaixa completamente. Algo nele parece
fora do esperado. E isso sem contar que a maioria dos Etbos conhecidos está em órbitas altamente elípticas, com períodos que costumam girar em torno de um dia. Um deles, por exemplo, foi monitorado em uma órbita de 2,2 dias durante 7 anos. E foram 7 anos consecutivos, hein? Apenas alguns raros casos foram descobertos em órbitas maiores, o que torna o A10B MLZ ainda mais peculiar. Essas órbitas incomuns sugerem que a maioria dos Etbos próximos à Terra são, de fato, fragmentos de objetos feitos pelo homem. O próprio nome Etbo reflete essa característica. São objetos que parecem sacos de lixo sendo arrastados pelo espaço. Eles são empurrados principalmente pela pressão da radiação solar, o que fez com que, dependendo da força exercida pelo Sol, ou até mesmo pela estrutura irregular do material, seus movimentos fiquem imprevisíveis. Ora acelerando, ora caindo em uma trajetória errática. E por causa disso, prever os movimentos desses fragmentos com antecedência se torna um desafio até mesmo para os astrônomos mais experientes. Mas o A10B MLZ apresenta um comportamento ainda mais estranho do que o padrão dos Etbos. Ele foi observado seguindo uma órbita extremamente alongada, o que o levou a impressionantes 500 mil de quilômetros de distância, cerca de 1,3 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Olha, para se ter uma ideia, seu período orbital é de aproximadamente 2 semanas, um tempo incomum para detritos espaciais comuns. Bom, a origem exata desse objeto permanece desconhecida. E para complicar ainda mais, o A10B MLZ zigue-zagueia de maneiras quase imprevisíveis, resultado de enormes acelerações não gravitacionais, ou seja, movimentos que não podem ser explicados apenas pela gravidade. E se tudo isso está soando familiar, é porque lembra muito o comportamento do Oumuamua, o primeiro objeto interestelar reconhecido pela ciência, que também apresentava uma aceleração não gravitacional ao passar pelo nosso sistema solar. No caso do Oumuamua, a aceleração diminuía conforme se afastava do Sol, exatamente o padrão esperado quando um objeto está sendo impulsionado pela pressão da radiação solar. Poucos meses depois de esses dados observacionais sobre o Oumuamua terem sido relatados, um artigo científico revisado por pares trouxe uma hipótese então intrigante. O Oumuamua teria uma grande relação entre área e massa, exatamente como os Etbos encontrados próximos à Terra. Isso significaria, na prática, que ele poderia ser um Etbo, só que interestelar. Afinal, objetos interestelares são, por definição, corpos que não se originaram no nosso sistema solar, mas em outras regiões da galáxia ou além. E agora vem um detalhe que muda tudo. Objetos interestelares não podem ter sido feitos pelo homem. Ou seja, se o Oumuamua tivesse mesmo o comportamento de um Etbo, sua origem teria que ser outra. E foi aí que a hipótese mais ousada começou a ganhar força, a de que o Oumuamua poderia ser uma tecnologia artificial vinda de fora do nosso sistema solar. No entanto, para a comunidade científica aceitar essa ideia, seria necessário admitir que esses objetos poderiam ser assinaturas genéricas de civilizações tecnológicas extraterrestres. Uma conclusão que, para muitos, ainda é difícil de digerir. E para reforçar ainda mais essa teoria, a curva de luz refletida pelo Oumuamua, ou seja, as variações de brilho observadas enquanto ele girava, apresentava mudanças extremas de intensidade. Isso só seria possível se estivéssemos observando um objeto plano e alongado, como uma vela solar ou um fragmento de estrutura artificial flutuando pelo espaço. Mesmo assim, antes que essa possibilidade fosse considerada seriamente, alguns cientistas ainda tentaram argumentar que o Oumuamua poderia ser um cometa com uma cauda invisível. Esses mesmos especialistas
permanecem até hoje defendendo que o Oumuamua seria apenas um cometa escuro, uma classificação criada especificamente para esse objeto que não se aplica a nenhum outro fenômeno observado até então. Antes disso, ele já havia sido definido como um cometa anômalo, ou seja, foram criadas novas categorias apenas para encaixar o Oumuamua em explicações naturais, mesmo que essas explicações não fossem totalmente convincentes. Mas agora já temos elementos suficientes para uma conclusão mais sólida. O Oumuamua é sim um objeto artificial. O debate atual não é mais sobre se ele foi ou não fabricado, mas sobre sua real função e origem. Teria sido um satélite de reconhecimento enviado por alguma civilização extraterrestre? Ou seria um Atbow interestelar, um fragmento perdido de alguma tecnologia espacial antiga e desconhecida? Essa mesma dúvida começa agora a pairar sobre o A10B MLZ, que curiosamente segue padrões semelhantes. E o que temos são mais perguntas do que respostas, para variar. Novas observações, novas hipóteses e mais investigações continuam surgindo. Mas a verdade é que analisar esses objetos a fundo se tornou uma tarefa quase impossível. O Oumuamua já deixou o nosso sistema solar há bastante tempo, tornando qualquer tentativa de análise direta inviável. Quanto ao A10B MLZ, seu padrão errático de movimento e suas enormes acelerações não gravitacionais dificultam qualquer tentativa de previsão sobre onde ele estará nos próximos meses. E isso só faz aumentar o mistério. Contudo, há uma certeza no meio de toda essa discussão, uma única certeza. Atualmente não existem outros cometas escuros, ou Atbos, extraterrestres, disponíveis para serem analisados no nosso sistema solar. Muitos dos chamados cometas escuros que foram observados no passado, na verdade, acabaram sendo identificados como detritos espaciais lançados por nós mesmos. Fragmentos de missões espaciais que retornaram para nos confundir. O problema maior é que os defensores da hipótese dos cometas escuros ainda não conseguiram explicar de forma convincente como esses objetos poderiam se mover com aceleração não gravitacional, sem caudas visíveis e sem a liberação de gases, como acontece com os cometas comuns. Segundo a própria física, esses objetos, se fossem realmente tão densos quanto se imagina, seriam pesados demais para serem movidos apenas pela pressão da radiação solar, ou seja, em resumo, sem cauda cometária, sem gases e sem propulsão conhecida, eles simplesmente não deveriam sair do lugar. Ou seja, essa linha de raciocínio começa a se desmanchar. Toda essa discussão, na verdade, parece mais uma tentativa desesperada de cientistas céticos de manter uma explicação convencional, recusando-se a considerar o óbvio, a possibilidade da existência de vida inteligente fora do planeta. Para esses céticos, é inconcebível imaginar que outras civilizações possam estar muito à frente da nossa em termos de tecnologia. E pior ainda, que essas civilizações possam já estar nos observando. E para encerrar de vez essa disputa entre hipóteses, Avi Loeb e sua equipe publicaram recentemente uma prova difícil de refutar. O Oumuamua definitivamente acelerou artificialmente para fora do sistema solar. Não foi empurrado por gases, nem por forças naturais conhecidas. A aceleração foi controlada, como se fosse direcionada para algum tipo de tecnologia avançada. Mas quando olhamos para o caso do A10B MLZ, surge um novo mistério que deixou até os astrônomos mais experientes perplexos. Esse objeto incomum está viajando ao redor da Terra em uma órbita absurdamente alongada. Em alguns momentos, ele mergulha a apenas 600 quilômetros da superfície terrestre e em outros se afasta para quase 600 mil quilômetros. Uma variação gigantesca, digna de atenção. Dentro desse intervalo de mais de 500 mil de quilômetros, o objeto realiza várias variações orbitais inexplicáveis. Mas o detalhe mais curioso de todos nem é esse. O que realmente chamou a atenção dos cientistas foi o fato de o A10B MLZ estar orbitando a Terra na direção contrária à rotação do nosso planeta.
Isso não faz o menor sentido para um fragmento de foguete ou de sonda espacial lançada daqui. Mesmo que fosse um pedaço perdido de algum foguete antigo, esse movimento retrógrado seria algo completamente irracional. Isso porque, para lançar algo contra o giro da Terra, seria necessário gastar uma quantidade absurda de combustível, o que torna esse tipo de missão completamente ineficiente e economicamente inviável. Nenhum programa espacial da história faria algo tão despropositado. O primeiro a detectar o A10B MLZ foi o Observatório Haleakala, localizado no Havaí, o mesmo que, por coincidência ou não, descobriu o Oumuamua anos antes. Esse observatório é especializado na detecção de objetos próximos à Terra, no cálculo de suas trajetórias e na emissão de alertas sobre possíveis riscos de colisão com o planeta. Segundo as medições do Haleakala, o A10B MLZ, apesar de suas aparições próximas à Terra, não representa perigo iminente de impacto. Ainda assim, sua trajetória e seu comportamento permanecem um mistério. O Observatório Northolt Branch, em Londres, também acompanhou a movimentação do objeto e concorda com a hipótese de que ele seja um Eatable. Afinal, é grande demais para ser classificado como um meteoro, mas ao mesmo tempo, leve demais para se comportar como um cometa tradicional. Talvez, no fim das contas, tudo isso não passe de um pedaço de folha metálica lançada por acidente durante o lançamento de algum foguete antigo. Uai, pode ser, mas mais uma vez as perguntas persistem. Se for mesmo apenas um pedaço de metal, por que ele se movimenta dessa maneira tão estranha? E principalmente, de qual foguete ou missão ele teria se soltado? Até hoje ninguém conseguiu responder a essas perguntas, e o que sobra no final? É um mistério. Um mistério que talvez esteja muito além da nossa compreensão. Até a próxima.